Oi pessoal, aqui é o professor Fernando. Então vamos dar continuidade às nossas aulas. Então eu havia deixado 4 exercícios para vocês resolverem, para tentar utilizando as funções scanf, printf, utilizando as funções aritméticas no C. Então agora nessa aula basicamente eu vou resolver esses 4 exercícios, para que vocês consigam conferir com a resolução de vocês. Então o primeiro exercício. Faça o algoritmo que leia o valor de um dos lados de um quadrado, após isso calcule a sua área e perímetro. Então vamos lá para o Code Blocks. Vou criar um arquivo novo com a estrutura que a gente sempre cria. stdio.h, int main e return 0. Vou salvar como quadrado.c. Então vamos lá. Então o enunciado diz que eu preciso ler um dos lados do quadrado. Então eu vou fazer um float lado. Por que float? Porque o quadrado pode ter 15,5 metros, por exemplo, pode ser 15,4 metros, 1,2 metros, então por isso float. E aí eu vou ler essa informação. Então vou digitar um printf, digite o valor do lado do quadrado. Scanf. O primeiro parâmetro é sempre a máscara de formatação, então máscara F. E comercial e lado, que é a variável onde vai ser gravado o dado. Então lembrando, sempre a máscara de formatação, F quando for float, I ou D quando for um int, C quando for um char. Depois a gente vai ver outras máscaras, mas por enquanto são essas. Agora eu preciso também ter uma variável float para área e perímetro. Então como é que a gente calcula? Como é que a gente calcula a área? Então a área é igual a lado vezes lado. Ou lado ao quadrado, que é a mesma coisa. Então aqui eu já tenho a área. E o perímetro são todos os lados. É lado, mais lado, mais lado, mais lado. Ou lado vezes 4, que é a mesma coisa. Então vou dar um printf, área do quadrado, máscara novamente f, porque eu vou mostrar uma variável do tipo float, lembrando que tem que estar entre os parênteses, entre as chaves, desculpa, após isso vírgula, e a variável que eu quero mostrar, então aqui eu quero mostrar área. E printf, perímetro do quadrado. Máscara de formatação F novamente, barra N para dar um Enter, e novamente perímetro. Então, recapitulando o printf, a gente pode escrever somente um texto, então vou colocar aqui, ó, printf, resultados. Então aqui eu só estou escrevendo um texto no meu printf. Já nesses dois casos, eu coloquei uma máscara de formatação F aqui e uma aqui, quer dizer que eu vou mostrar um dado. Então, sempre as nossas variáveis fora das aspas e depois da vírgula. Então, se tivesse mais de uma variável, vírgula, e aqui a máscara que eu iria mostrar. Então, vou colocar rodar esse exercício. Então, qual que é a área? Então, vou botar 4,5. Então, a área do meu quadrado é 4,25 e o perímetro é 18. Vou colocar 20,9. Então, a área 436 e o perímetro 83. Certinho? Vamos para o próximo, então. Faça o algoritmo que leia dois valores. A seguir apresente a soma dos dois valores e a diferença dos dois valores. Então, aqui, como ele está falando de diferença, então eu vou pegar o primeiro menos o segundo, que vai ser a diferença. Então, indiferente se o primeiro for menor e o segundo for maior, que vai dar um número negativo, é só eu fazer a diferença. Então, vou criar um novo arquivo, porque é um novo algoritmo. stdio.h, int main e return 0. Então, vou botar aqui números.c. Então, ele quer que eu leia dois números, dois valores. Ele não está me falando se são valores inteiros ou reais. Eu vou fazer com dois valores inteiros. Então, int número 1 e número 2. Então já declarei meus dois valores inteiros. Printf,
digite o primeiro valor. Scanf novamente. Agora, como eu vou ler uma variável do tipo int, i, vírgula, e comercial número 1. Printf, digite o segundo valor. Novamente, scanf. Aqui eu vou mostrar a máscara D para vocês verem como isso, o I ou o D é indiferente para ler um número int. E comercial, número 2. Então eu vou fazer mais duas variáveis. Eu vou fazer soma e diferença. Por que utilizar int? Porque a soma de dois valores int ou a subtração de dois valores int vai ser um int. Então por isso que eu fiz duas variáveis do tipo inteiro. Vou colocar aqui cálculos, um comentário, então vou botar soma é igual número 1 mais número 2. Lembrando que as regras para declaração de variáveis a gente pode utilizar número, desde que não seja na primeira casa. No primeiro, por exemplo, começar assim não poderia. Vê que ele já fica de outra cor. Então, mas depois eu posso utilizar. E diferença, lembrando também que eu não utilizei o C cedilha, porque não pode utilizar caracteres especiais o C cedilha, então botei diferença, número 1 menos número 2. E eu vou mostrar novamente os resultados. Printf, resultados, /n para dar um enter. Printf, o texto que eu quero, então colocar soma, colocar a máscara i e /n. Então aqui eu vou colocar a variável soma, printf, diferença, d, /n e diferença. Então aqui eu coloquei o i, aqui eu coloquei o d. Só mesmo para mostrar para vocês. Então é bom que vocês adotem um padrão. Então ou coloco o i ou coloco o d. Mas eu coloquei justamente para mostrar para vocês que funciona. Então eu vou colocar rodar. Primeiro valor 52 e o segundo 48. Então a soma deu 100 e a diferença deu 4. Então eu vou colocar o inverso agora. 48 e 52. A soma dá 100 e a diferença dá menos 4, porque eu estou pegando o primeiro menos o segundo. Então por isso que aqui deu negativo. Certinho? Só para padronizar eu vou deixar tudo D aqui, para não confundir. Mas só para mostrar que qualquer um dos dois funciona. Então vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é: um empresário quer dar um aumento de 20% para um dos seus funcionários. Então aqui a gente já tem um detalhe, para um. Então a gente vai fazer o cálculo para um funcionário. Faça um programa que leia o salário de um empregado, então que quer dizer leia, utilizar o scanf, calcule o novo salário e apresente as seguintes informações: salário antigo e novo salário. Então eu preciso ter uma variável para armazenar o salário antigo e uma para armazenar o novo para eu conseguir mostrar depois. Então vamos lá. Vamos criar aqui a estrutura do nosso arquivo novamente. Include stdio.h, int main e return 0. Então aqui eu vou botar cálculo salário.c. Então o salário ele é que tipo? Ele é tipo float ou tipo int? É tipo float, porque eu posso receber R$1.000,50. Então ele sempre é do tipo float, sempre vai dar alguma quebra ali. Então salário antigo e salário novo. Então a primeira coisa, a segunda frase que o enunciado diz é que eu devo ler o salário do empregado. Então vou ler o salário atual do empregado. Então digite o salário atual. Então scanf %f e comercial salário antigo. E agora eu preciso fazer o cálculo do novo salário. Aqui eu posso utilizar uma regra de 3, então como eu tenho salário antigo, vou fazer aqui nos comentários, salário antigo é igual a 100%. Eu quero saber quanto será um novo salário de
120%, porque eu vou ganhar 20% a mais. Ou eu poderia fazer sobre os 20% e depois somar com o salário antigo, mas vamos fazer direto já. Então entendam que 100% é o que ele já ganha. Como o enunciado disse que ele vai ganhar mais 20%, então eu vou ganhar 120% do meu salário atual. Então o meu salário novo vai receber salário antigo vezes, lembrando que vezes é na diagonal aqui, 120 dividido por 100. Então vamos dar um printf. Ele pede que primeiramente a gente mostre o salário antigo. Então, f barra n. Então o salário antigo é essa variável aqui que armazenou a que a gente acabou lendo no início. E novo salário. Escalar f barra n. Então, salário novo. Vou colocar a rodar. Então, para a gente ter certeza se está funcionando ou não no Squad, vamos colocar R$1.000. Porque se eu colocar R$1.000, quer dizer que o novo salário tem que dar 1.200, porque eu ganhei 20% de aumento. Então, R$1.000. Então, novo salário, 1.200. Então, vamos colocar 10.250. Então, o novo salário, 12.300, que é mais ou menos 20%. De 10.000 daria 12.000, então está certinho a nossa conta. Então, esse é o cálculo para o novo salário. Outro ponto importante aqui, a gente poderia colocar assim, ó. Salário novo é igual a salário antigo vezes 1.2. Porque a gente cortar, lembram que eu expliquei na última aula que tudo que eu fizer vezes 1 quer dizer que eu estou fazendo vezes 100. Então se eu botar 1.2 quer dizer que eu estou fazendo vezes os 20% a mais que são depois da vírgula. Se eu quisesse tirar 20%, eu botaria 0.8, por exemplo, que seria a mesma coisa. Então 1.2. Essas duas contas aqui são iguais, vão dar o mesmo resultado. Certinho? Então vamos para o último exercício. Então o último exercício é: faça o algoritmo para calcular a média final das notas de um aluno. Então novamente aqui novamente é de um aluno só. A nota é composta pela nota de 3 provas e de um trabalho. As provas têm peso 8 na média final e o trabalho tem peso 2. Ao final apresente a média final utilizando a função printf. Então inicialmente eu preciso ler 4 informações, que são 3 notas de provas e uma de trabalho. Então vamos lá. Vamos fazer um novo arquivo. Vou criar a nossa estrutura que a gente sempre cria. stdio.h int main e return 0. Então, cálculo nota. Opa, foi o cálculo nota.c. Então vamos lá. Então eu preciso ter 4 variáveis para 3 provas e um trabalho. Essas variáveis vão ser do tipo float, porque eu posso tirar 7.5 num trabalho 8.9. Então, prova 1, prova 2, prova 3 e trabalho 1. Então vamos ler todas as notas. Então, nota da prova 1. Scanf, máscara de formatação F e comercial, prova 1. Printf. Nota da prova 2. Scanf e %f e comercial, prova 2. E printf. Nota da prova 3. Scanf, %f novamente e comercial, prova 3. E a nota do trabalho, que aí já vou ter lido todas as informações que eu preciso. Então, scanf, f e comercial, trabalho. Trabalho 1.
Então vamos voltar para o nosso enunciado. Então até aqui a gente já leu. Tudo que a gente está aqui a gente já fez. Então daqui para frente. As provas têm peso 8 na média final e o trabalho tem peso 3. Então eu vou fazer uma variável aqui chamada média provas. Então vai ser média provas recebe. Primeiro, antes de eu fazer vezes, calcular para ter peso 8, eu preciso fazer a média dessas provas. Então prova 1 mais prova 2 mais prova 3 dividido por 3. Assim eu já tenho a média das provas. E média final. Então a média final, o que vai ser a média final? Vai ser, lembrando que as provas têm peso 8 e o trabalho tem peso 2. Então vai ser, vou fazer até entre parênteses aqui, média de provas. Então novamente, lembram quando eu mostrei no exercício anterior que se eu quisesse 80% de uma nota, então basicamente é isso, eu tenho 100% que é o 10, mas isso aqui só vai valer 80%, só vai valer 8 da prova. Então eu faço vezes 0.8. 0.8. E o trabalho que vale quanto? O trabalho tem peso 2. Então o trabalho tem vezes 0.2. Então, por exemplo, vou botar um exemplo aqui. Se a média das provas for 10, quer dizer que o aluno tirou 10, 10 e 10, fazendo vezes 0.8, ele vai ter 8. Por quê? Porque as provas valem 8 na média final, que vale 10. Então vale 10, mas as provas só valem 8. E o trabalho, se ele tirar 10, também vai valer 2 na média final. Então printf, nota final. Vou colocar um %f barra n e média final. Deu um erro aqui que é trabalho 1 aqui, o nome da nossa variável. Então, se eu colocar tudo 10, eu vou colocar tudo 10 para a gente ter como noção. A média final tem que dar 10. Então, eu vou colocar aqui 8, 9, 4 e 8.5. Então, a média ficou 7.3. Certinho, pessoal? Então, esses eram exercícios para vocês fazerem em casa. Qualquer dúvida, entre em contato, que estou à disposição por e-mail e qualquer outra plataforma. Até mais!